Antes da gente começar, por que a gente não começar oficialmente orando mais uma vez? Amém? Se você puder, feche seus olhos, abaixe sua cabeça no seu lugar, faça esse ato com a intenção de não se distrair. Esse é um momento somente você e Deus. Então que você não se distraia agora. Vamos colocar diante dele esse culto, porque esse culto não é para você, mas é para Deus. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Jesus, nós queremos te agradecer pelo livre acesso. Espírito Santo, nós queremos te agradecer pela tua presença, que já é abundante e palpável nesse ambiente. Esse culto é para você, Pai. Esse culto é do Senhor. Então, através do teu Espírito Santo, eu te peço, flua nesse ambiente de forma nítida, de forma palpável. Tens total liberdade aqui. És o nosso convidado de honra. Toma seu assento, toma seu lugar aqui. Que nosso louvor suba como incenso, Pai, agradável a Ti. Que cada palavra liberada aqui hoje não seja uma palavra da nossa carne, mas sim uma palavra espiritual que o Senhor quer liberar sobre nossas casas. Transformando mentalidades, trazendo revelação, uma mudança de vida de dentro para fora. Que os nossos corações estejam abertos para tudo aquilo que o Senhor vai liberar aqui hoje, Pai. Eu declaro agora em nome de Jesus que toda distração bata em retirada, que todo incômodo que Satanás está tentando gerar no ambiente, que caia por terra, que todo aquele que entrou aqui com enfermidade e com dor, que seja curado agora em nome de Jesus. Que todo aquele que entrou aqui com algum problema, que tem tirado a sua paz, que receba agora em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento humano. Nós declaramos, Pai, o Senhor reinando nesse ambiente e em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pessoal, eu estava muito animado por essa palavra, muito animado. Ela começou a ser gerada em mim já semana passada, só que eu confesso que não é uma palavra fácil de trazer, porque é uma palavra de confronto. Hoje é culto fé, e eu quero edificar a sua fé, mas essa é uma palavra também de confronto. Não só para vocês, mas começando por mim. Hoje nós vamos falar da cultura da honra. E eu estava muito animado para trazer essa palavra, porque quando Deus começou a ministrar ela no meu coração, na semana passada ainda, de lá para cá, foram tantas confirmações que vocês não imaginam. Esse título em específico, hoje em uma oração, um outro irmão que nem sabia do que eu ia ministrar, trouxe. A Débora, que a gente não tinha conversado sobre o que ela ia trazer, ela mais nada pregou do que sobre uma cultura de honra. E é sobre o que a gente vai falar hoje. Mas, antes de começar, assim como a gente sempre tem falado, cada encontro nosso são encontros muito importantes. São encontros onde a gente pode realmente ter nossa vida transformada, onde a gente pode realmente acessar Deus de uma forma que a nossa vida seja curada em qualquer esfera, seja física, emocional, espiritual. Mas hoje, mais do que especial, esse culto de hoje tem um carinho diferente para mim. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui na segunda fileira, eu estou aqui com meu pai, minha mãe e minha irmã, logo aqui atrás da minha esposa. E eu confesso que esse culto é muito especial porque, assim como eles, eu sempre falo isso, eu nunca me imaginei viver esse tipo de realidade. Nunca me imaginei ministrando numa igreja, nunca me imaginei sendo pastor, nunca me imaginei ter esse momento aqui com os meus pais, podendo presenciar isso. Então, hoje, eu confesso que é um culto ainda mais especial. Amém? E eu queria honrar vocês, por vocês estarem aqui. Eu sei que não é fácil, vocês vieram do Brasil de longe, andaram muitas horas de voo para estar aqui, mas esse culto eu creio mesmo que Deus tem algo especial para derramar nessa noite. Até mesmo porque nosso tema é a cultura da honra. E por que não começar então honrando eles dessa forma, né? Mas nessa última semana, quando Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu não sabia ainda, eu e o Neto a gente conversou disso esses dias, ele me perguntou qual tem sido o meu maior desafio, estando à frente do culto fé. Eu falei, olha, quando eu estava à frente dos jovens, as ministrações eram quinzenais. Então, às vezes, a gente ainda tinha um rolê externo com o pessoal, nem sempre tinha uma palavra por conta dessas hangouts que a gente fazia na rua. Agora, semanalmente, à frente do culto fé, um dos meus maiores desafios tem sido filtrar
o que Deus tem falado para minha casa, comigo, o que Ele tem falado para eu liberar sobre um discípulo, sobre uma ovelha, o que Ele tem falado para eu liberar sobre minha esposa ou sobre a igreja. Então, esse filtro tem sido um momento onde Deus tem me esticado muito. E eu confesso que quando essa palavra veio para mim na semana passada, ela chegou para mim na quinta. E na sexta, a gente ia ter um encontro pastoral, e eu pensei que seria uma palavra para liberar sobre os pastores. A cultura da honra. Quem não concorda que no meio pastoral tem que existir uma cultura da honra? Até mesmo porque nós, como os pastores, a gente tem que refletir no restante da igreja, no restante da liderança, no restante do voluntariado, uma cultura de honra. Nós temos que nos honrar para que isso seja gerado no nosso ambiente. Então, quando Deus trouxe aquela ministração para mim, eu pensei que ia parar por ali. Mas eu trouxe uma palavra bem curta na sexta-feira a respeito disso. Um versículo apenas. Mas eu senti de forma muito clara que a palavra completa era para o dia de hoje. Porque uma cultura de honra não é apenas para o meio pastoral. Uma cultura de honra é algo diário. É algo que você faz com o seu amigo, é algo que você faz com o seu familiar, é algo que você faz principalmente com Deus. A Débora trouxe isso aqui de maneira muito clara. Dízimos e ofertas. Através desse ato, através desse princípio, você reflete para Deus o seu coração. Você reflete para Ele um ato de honra. Você está honrando Ele, por Ele ter te honrado tanto. Até mesmo porque se você tem 10% para dar, quer dizer que você ainda tem 90%. Amém? Pelo menos deveria ser assim. Então hoje a gente vai falar bastante a respeito disso. Uma cultura de honra. Isso é algo que tem me perseguido há um tempo. Mas quando a gente para analisar, o que é honra? Será que a gente realmente entende o que seria honra? E eu parei para trazer algumas definições aqui para vocês do que seria honra. E quando eu fui pesquisar, apareceu da seguinte forma: honra está ligado a respeito, valor, reconhecimento. Envolve tratar com dignidade, cuidar e valorizar algo ou alguém. Honra é o valor demonstrado em atitude, não só em palavras. Dá para você ver de maneira muito clara, né? Que se você somente diz que você honra, mas você não tem atitudes que refletem a honra que você diz ter, de nada vale. Já falamos aqui algumas vezes, falar até papagaio fala. Hoje em dia robôs estão falando. De que adianta a gente falar, ter essas declarações, que nada mais é do que uma postura, mas não ter atitude. Nós falamos semana passada sobre andarmos com base na palavra de Deus. Quando Deus libera uma palavra, se você não tem uma atitude, você está em desobediência. E aqui da mesma forma, se você desonrar, mas você não tem a atitude de quem honra, você não está honrando. Mas vamos seguir, vamos ver agora não só uma definição de um dicionário, mas uma definição bíblica a respeito disso. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Romanos 12, do 10 ao 11. Romanos 12, do 10 ao 11. Romanos 12, do 10 ao 11. Essa foi exatamente a passagem que eu trouxe para o time pastoral na sexta-feira. Olha o que fala aqui em Romanos 12, do 10 ao 11. Nessa versão aqui que a NVI está dizendo assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Isso é forte. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vamos analisar a parte A e a parte B desse versículo. Aqui no versículo 10, ao colocar para a gente se dedicar ao outro com amor fraternal, você percebe que não é um amor comum, é um amor ainda mais intenso, é um amor ainda mais profundo, assim como a Débora muito bem trouxe hoje. Você percebe que essa igreja que a gente acabou de ler aqui, era uma igreja onde não havia necessidade no meio deles? Porque assim, o quê? A Kátia e o Mário estão passando necessidade? Espera aí, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu vou vender, ou senão eu vou ofertar na vida deles. Porque não vão estar passando necessidade perto de mim. Você percebe que isso é uma honra, isso é um amor fraternal? E aqui ele continua dizendo: prefiram dar honra aos outros, mais do que a vocês.
Porque muitas das vezes a gente quer ser o que recebe uma casa, o que recebe um carro. E glória a Deus por isso. É muito bom a gente estar debaixo de uma provisão de Deus. Mas você já parou para pensar do que? Melhor do que você receber a provisão que você espera, é você ter uma provisão tão grande, onde você não vai mais receber provisão, mas você vai ser aquele que abençoa, onde a sua casa vai ser a casa que vai ser a provedora. Glória a Deus se você ainda está recebendo provisão, mas que a sua oração mude e seja ousada a ponto de você não querer apenas a provisão, mas ser o provedor. Quando a gente entende essa realidade, a gente cumpre exatamente o que está falando aqui. A gente prefere dar honra aos outros do que a nós mesmos. E graças a Deus, nessa igreja eu tenho visto isso. A gente acabou de dar um exemplo de um carro, e foi muito engraçado eu falar de vocês duas, porque foi justamente você que deu um carro para a Kátia. Essa é a realidade que a gente vive nessa igreja. E em nome de Jesus, que seja uma realidade tão palpável, onde no nosso meio, assim como a gente acabou de falar, não haja necessidade. Pelo contrário, que seja um lugar de abundância, que seja um lugar de transbordo, que nessa igreja não só a gente transborde essa honra, mas que através da honra transbordada a gente transborde a presença de Deus. Isso é o que Ele espera de nós. Até mesmo Jesus não falou? Ame o seu próximo como a si mesmo? Quem não gostaria de alguém te honrar dessa forma? Então por que a gente teme tanto na hora de honrar o próximo? Aqui ele continua: nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Esse zelo é o bom senso. Estava conversando com o irmão ali agora há pouco, e ele falando, cara, Deus tem me tomado de uma forma dentro da igreja, de tanto bom senso, que se eu estou com uma balinha, eu não tenho coragem de jogar no chão o papelzinho, eu coloco no bolso. Aí eu falei, glória a Deus pela sua vida, irmão. Aí ele falou assim, não, mas eu vou além ainda, tem hora que a gente fica meio tenso, a palavra está muito paulada, aí a gente está até assim, né? Aí do nada, fica um pedacinho de unha assim, eu não jogo no chão, eu arranco assim, ó, e põe no bolso também. Falou isso para mim. E como eu admiro isso, porque você vê um zelo num nível tão alto, que você fala, cara, eu tenho que honrar a Deus. Além disso, eu tenho que honrar as pessoas que vêm aqui e preparam um culto para a gente. Eu tenho que honrar as pessoas que estão aqui aspirando, passando um mop no chão, deixando essa igreja limpa, cheirosa, para que tudo isso aqui aconteça. Isso é honra. Está ligado ao zelo. Então, quando ele me deu esse exemplo, vim direto para a palavra. Falei, meu Deus, é muito o que a gente vai estar falando hoje. E aqui está falando exatamente isso. Nunca falte a vocês zelo. Antes, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. A gente acha que quando a gente está servindo o nosso irmão, está se limitando a uma relação entre pessoas. Mas quando a gente trouxe uma realidade onde semana passada a gente colocou uma cadeira aqui, com um sinal de reservado, dizendo que era a presença do Espírito Santo que estava nessa cadeira. Ele estava aqui com a gente. Quando a gente traz para esse contexto, onde o Espírito Santo é uma pessoa e ele está aqui nesse ambiente agora, do seu lado, a gente começa a entender, opa, não estou fazendo para uma pessoa. Porque a palavra de Deus fala que em tudo que a gente fizer, que a gente faça para Ele. Você entende que quando você está transbordando uma honra para alguém, você está transbordando uma honra para Deus. É o que Ele espera de você. E detalhe, isso é básico. É simplesmente o que Ele espera de você, não é pedir muito. Isso é refletir Cristo. Porque eu não sei se você lembra, mas Jesus colocou na mesa dele, inclusive quem ia trair Ele. Jesus lavou os pés de Pedro, que traiu ele 3 vezes, negou ele 3 vezes. Mas a gente não. Nossa, eu amo aquele irmão, mas no amor de Jesus, mas na minha mesa ele não senta. E aí? Será que a gente tem honrado as pessoas da forma como Deus espera que a gente honre? Será que esse é o amor que Deus espera da sua igreja? O amor que a Débora acabou de trazer aqui para a gente. Pare uns segundos aí, reflita um pouco no seu lugar. É assim que você tem honrado sua família, seus amigos, os pastores dessa igreja, o voluntariado, os líderes, seu patrão. Ah não, mas é porque você não conhece meu patrão, ele pega muito no meu pé. Mas ele tem sido sustento da sua casa, né? Será que você tem sido grato realmente por esse sustento e honrado a oportunidade que você tem de trabalhar?
Porque quantas pessoas não têm essa oportunidade? Quantas pessoas não estão acamadas agora, sem saúde? Ou melhor, quantas pessoas chegam do Brasil, assim como você está aqui com a gente hoje, e ficam meses atrás de um trabalho? Mas nós estamos aqui com provisão, em dia. Ah não, mas a minha provisão a conta está custando fechar. Glória a Deus, tem conta que não vai fechar nunca. Será que você tem honrado, inclusive, os recursos que Deus tem colocado em suas mãos? O que você tem separado como semente, como pão, do que Deus tem colocado para você? Porque a semente você multiplica, a semente você semeia. Você não come. Da semente você faz, inclusive, pão. Você tem honrado os recursos que Deus tem colocado na sua mesa, na sua casa? Você tem multiplicado os talentos que Deus tem te dado? Eu lembro de uma das primeiras conversas que eu tive com a Sam e o Neto, nossos pastores, e a gente queria muito servir na igreja, a gente estava encantado com tudo que Deus estava fazendo aqui, a gente estava aqui desde o segundo culto, passou um pouquinho, a gente teve um momento com eles de mesa, e eles falaram, amém, o que vocês sabem fazer? Aí eu sei sorrir. Aí eles, cara, eu sei um lugar para você então, você pode estar lá no Welcome, segurando a plaquinha, falando bem-vindo, boa noite, que seu culto seja abençoado. Eu falei, perfeito. Porque eu não sei tocar ainda, mas posso aprender, você também pode, amém? O time de louvor está precisando de gente, amém? Não sei cantar, mas a gente pode aprender, tem ótimos professores aqui. Ah não sei tirar foto, você pode aprender também. Não está faltando oportunidade nessa igreja para você servir de alguma forma. Se eu comecei sorrindo e estou aqui, tem espaço para você aqui, amém? Amém. Mas como você tem honrado os talentos que Deus tem colocado na sua vida? Você tem multiplicado ou você tem retido? Você tem transbordado ou você tem segurado de uma forma que morre em você? Deixa eu te falar, realmente a igreja de Deus não precisa do seu dinheiro, mas como Deus se agradaria se você entregasse o seu coração nessa casa? Porque se o nosso coração, somente das pessoas que estão aqui, estivesse realmente 100% aqui e em Deus, cara, essa cidade não estava do jeito que estava não. A gente já estava virando isso aqui de cabeça para baixo, mais do que já estamos fazendo. Precisamos de pessoas determinadas, pessoas decididas em liberar a honra de Deus e principalmente em honrar Ele em tudo que faz. Em nome de Jesus, que a gente seja esse povo. Amém? Semana passada, quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu confesso que eu fui, junto com a minha esposa, sujeitado a ter uma semana de muita honra, né amor? Uma honra maior para os próximos do que para a gente, assim como a gente acabou de ler. Tem momentos da nossa vida que a gente vai ter que acelerar. A gente vai ter que colocar o pé no acelerador mesmo e fazer tudo que está no alcance. E tem momentos que são momentos de respirar, acalmar e desfrutar. E está tudo bem. Semana passada não era semana de frear. Não era mesmo. Como a gente ia receber meus pais na segunda-feira já, a gente tinha tanta coisa para organizar, a gente queria honrar eles com várias coisas que eles gostam de comer, com presentes e tudo mais. Então a semana foi bem corrida. Mas tirando isso, tinha nosso trabalho, tinha nossa logística de vida, logística ministerial. E eu separei aqui alguns pontos de como foi a nossa semana. Foi uma semana mais pastoral do que o normal, mais crente do que de costume ainda, né amor? Segunda-feira, já começou daquele jeito. Culto domingo foi maravilhoso, culto lindo. A gente já saiu daqui, fomos organizar nossa casa já para começar a semana com tudo bem alinhado. Na segunda-feira, um dia que era para estar assim, de repente um telefonema. Cara, fulano tentou suicídio, ele está precisando de ajuda, está lá no hospital com overdose, a gente vai ter que ir lá. Amém, irmão, vamos lá. Que problema que eu tenho que é tão mais sério do que isso? Meu Deus. Que problema que eu teria, que eu não poderia parar a minha segunda-feira para fazer isso? Paramos, fomos lá, primeiro dia da semana praticamente, atendimento com um amigo que tentou suicídio. Mas glória a Deus, porque hoje ele está vivo. A gente teve a oportunidade de ir lá no hospital orar por ele, orar pela esposa dele. Enquanto ele levantou da cama, um robô que estava filmando começou a disparar o alarme. Eu falei, ignora, vamos orar aqui mesmo assim. Aí começou a passar médico, enfermeiro, todo mundo vendo o que estava acontecendo, porque estava preocupado que ele estava levantando. Não importa. A gente estava lá com uma função: honrar o nome de Deus. E foi feito. Terça, tivemos reunião de líderes aqui na igreja, assim como a gente sempre tem, de 15 em 15 dias.
Quarta, foi nosso primeiro culto fé aqui, sem nossos pastores, então já foi um frio na barriga assim extra. Quinta, a gente fez nossa primeira consagração de um casamento, né, amor? Primeira consagração de um casamento. E como foi lindo, como foi precioso esse momento. E sexta-feira, nosso primeiro encontro pastoral, também sem nossos pastores. Só que eu lembro que a semana já estava assim, ó. Aí eu estava lá pensando, isso era uma quarta, se eu não me engano, preparando para a gente vir para a igreja. Eu, nossa, não, pelo menos na sexta-feira a gente vai ter um descanso, não vai ter pastoral, eu acho que eu vou conseguir descansar. E eu estou lá assim, tomando banho, oh Deus, glória a Deus, sexta-feira está chegando. Aí de repente ele ministrou muito forte no meu coração, de que esse ato pastoral que a gente tem todas as sextas, é um direcionamento que Deus deu para os nossos pastores, da gente estar tirando esse momento, para estar um afiando o outro, como ferro afia ferro. É um momento realmente sabático, direcionado para o Senhor, de momento de adoração, de busca, de entrega. Mas se a visão foi passada para os nossos pastores, quer dizer que quando eles não estão aqui, a visão está pausada? Pelo contrário. Quando Deus ministrou isso no meu coração lá no banho, eu desliguei o chuveiro na hora e falei, Elisa, eu não queria, a gente não podia, mas a gente deve honrar o direcionamento que Deus deu para os nossos pastores. Vamos mandar uma mensagem para eles agora e falar que se eles quiserem, a gente está aqui disponível para fazer o pastoral, porque a gente honra essa visão, a gente honra esse direcionamento que a gente sabe que é de Deus. Oi pastores, tudo bem? Não. Seguinte, a gente sentiu isso, se vocês quiserem, a gente está de cá. Aí a nossa pastora, abençoada, maravilhosa, eu já ia falar com vocês, que bom então, não, tá perfeito, vou mandar a lista lá falando que vai ter pastoral. Aí eu, glória a Deus. E como foi precioso esse momento? Quem esteve aqui presente sabe, vivemos um momento especial. Teve pessoas que foram tocadas por Deus aqui de uma forma que nunca foram tocadas antes. Então foi muito precioso, Mas isso foi na sexta. Sábado, a gente passou o dia, né, amor, organizando a casa, a gente foi dormir 2h da manhã. Não foi fácil. Mas tinha domingo ainda, primeiro dia da outra semana. Começamos na igreja, depois da igreja a gente foi fazer o quê? Inventário do salão, meu Deus do céu. Ficamos mais de 3 horas lá trabalhando ainda. Mas quando finalizou tudo, eu olhei para trás, respirei e pensei, acabou. E Deus ministrou muito forte no meu coração. Aquele versículo que você trouxe, de honrar os outros mais do que você mesmo, é o que vocês fizeram essa semana. Vocês, dessa vez, não se priorizaram. Mas muitas vezes é preciso que a gente se priorize. Eu quero que você entenda, não deixe sua casa de lado. Não deixe seu cônjuge de lado. Não deixe você de lado, porque não tem como você amar seu próximo se você não se ama. É preciso que a gente tenha zelo, assim como a gente acabou de ler. Não adianta você transbordar a honra se ela não for com uma medida de zelo, porque senão já não é honra, é imprudência. Só que Deus ministrou muito forte no nosso coração, que essa semana a gente entregou além. A gente fez realmente o que Ele esperava da gente. Mas como isso valeu a pena? Porque quando finalizou a semana, eu pensei, cara, o que eu realmente investi? Além de tempo, finanças, logística. Eu investi meu coração, que foi o que a Débora falou. Cara, o que você pode investir hoje para honrar Deus? Para honrar o que Ele tem feito na sua casa, na sua vida e através de você. Porque só de você estar aqui hoje é um milagre. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de estar no dia de hoje nesse lugar? Esse meu amigo de segunda-feira, quase que ele não estaria aqui. Mas hoje a gente está tendo uma nova oportunidade, já é muito para celebrar, já é muito para a gente querer honrar a Deus. E se tem uma frase que sempre pegou muito quando eu escutava, era, a honra que você dá, você usufrui. Ou melhor, você usufrui da honra que você dá. Essa frase sempre me pegou muito forte, e eu comecei a analisar onde na Bíblia falava algo semelhante a isso. E tem diversos princípios que são relatados na Bíblia que refletem exatamente isso, que o que você honra, você usufrui. E vamos abrir nossa palavra então agora lá em Mateus 10, 41, 42, para ver o que fala a respeito disso. De uma honra que você dá, você usufrui. Mateus 10, do versículo 41 ao 42.
Mateus 10, 41 ao 42. Quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa de justo. Em verdade lhes digo, quem der, mesmo que seja um copo de água fria, ao menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Você percebe que aqui existe essa via de mão dupla? Eu só não quero que você olhe para Deus dessa forma, na qual você faz e Ele te recompensa, porque a gente vai chegar nesse ponto agorinha, porque aí não é honra, é interesse. É interesse no que Ele pode fazer por você. A honra, ela é pura, é o que a Débora trouxe, é o nosso coração refletindo. E é o que fala aqui, quem recebe um profeta como profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa do justo. Ele ainda menciona um copo de água. Será que você tem uma provisão dessa na sua casa hoje? Quantas pessoas não têm? Mas como se não bastasse, tem diversas passagens, assim como eu falei, uma das que falou muito forte comigo também foi lá de 1 Samuel 2,30, onde lá fala, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Isso é o próprio Deus falando a palavra, que Ele honrará aqueles que o honram, mas que Ele tratará com desprezo aqueles que os tratam com desprezo. Será que hoje, se a gente passar uma régua na nossa vida, estou me incluindo nisso, na nossa vida, a gente pode colocar que na nossa vida a gente tem honrado Deus diariamente? Eu coloco diariamente, tá? Porque é muito fácil a gente falar assim, não, mas semanalmente, põe semanalmente, porque domingo eu estou lá na igreja. Não, põe semanalmente, porque quarta-feira eu estou lá no culto. Não. Você não foi feito para bater ponto numa igreja. Aqui não é um clube social de crente. Aqui você vem para adorar a Deus, se alimentar um pouquinho, porque eu tenho certeza que durante a sua semana você tem se alimentado na sua casa. Então será que diariamente a gente pode colocar a cabeça no travesseiro na hora de dormir e pensar, estou honrando a Deus com o meu tempo, com minhas finanças, com a minha casa, com a minha vida, com o meu trabalho, com tudo que tenho? Porque assim como fala aqui, aqueles que me honram terão honra, mas aqueles que me desprezam terão desprezo. Você percebe o quanto isso é pesado? Será que a gente gostaria de ter o desprezo de Deus? Você já foi desprezado por alguém? O quanto isso dói? O quanto é triste? Agora imagina em relação a Deus. Ou melhor, Ele te criou, Ele tem uma vida planejada maravilhosa para você viver. E será que a gente tem se colocado num lugar onde a gente despreza isso? Onde a gente acha que os nossos planos são melhores? Onde a gente acha que o que a gente tem organizado para viver é melhor? A gente tem desprezado a vontade dEle, será? Desprezado a presença? Mas é isso, assim como a gente acabou de ler. A honra que você dá, você usufrui. A palavra está aqui para fundamentar. Não é uma frase de efeito, não é uma frase motivacional de um coach. É o que a Bíblia diz para você, é o que a Bíblia diz para mim. Mas é muito lindo porque a gente começou lendo a respeito disso. De falar que honra, mas não ter atitude disso. Porque é muito fácil a gente falar. É muito fácil, inclusive, a gente honrar, mas com as intenções erradas. Uma das passagens que a Débora trouxe, falou de se alegrar no ato de você estar dizimando, ofertando, fazendo com alegria o que você está integrando. Se é com alegria, é algo verídico, é algo realmente ali intencional, de coração. Porque honrar da boca para fora é muito fácil. Você honrar seu irmão, nossa, esse cara aqui, ó, é o cara da igreja, ele é muito rico, ele é muito poderoso, ele é muito famoso, eu vou servir ele, eu vou honrar ele, porque eu tenho certeza que ele vai poder fazer muito por mim um dia. Se você está fazendo com segundas intenções, me desculpa, isso é qualquer coisa, menos honra. Se você está fazendo, esperando algo em troca, seja de pessoas ou seja de Deus, me desculpa, seu coração não está na honra. Ou melhor, você não entendeu nada o que é honra ainda. Porque honrar alguém por obrigação, para bater ponto, assim como a gente acabou de falar,
para ser abençoado, para ser reconhecido, para ser notado, para ganhar uma moral, me desculpa, mas isso não é honra. Isso não é honra. Isso é falta de caráter, isso é manipulação, isso é atitude de quem é interesseiro. Isso é qualquer coisa, menos honra. Então, por isso que eu coloco mesmo, entre parênteses. Porque se as suas motivações estão erradas, até mesmo na honra, que é um ato válido, me desculpa, você está sendo nada mais do que um interesseiro. As suas intenções não são boas, mas a sua atitude era para ser. E sinceramente, seja você que está aqui presente, seja você que está na internet nos acompanhando, se você está ofendido com essa palavra, se você está se sentindo que é uma indireta para você, eu amo o que o nosso pastor faz, ele vira de costas e fala assim, eu vou falar de costas para você não achar que é uma indireta para você. Mas não é o caso, não é uma indireta mesmo, gente. A palavra de Deus, às vezes, ela nos molda. É necessário um alinhamento. Nem sempre, eu falo por mim, é confortável. Nem sempre, a maioria das vezes não é. Mas é necessário que a igreja de Deus, eu não estou dizendo sobre a nossa placa, não estou falando sobre a nossa religião, estou dizendo a igreja de Deus, é necessário que ela seja alinhada. Assim como eu falei, começando no grupo pastoral, passando para a liderança, os voluntariados e os membros. É necessário um alinhamento no povo de Deus, no qual vocês fazem parte. Então sim, às vezes é uma palavra de confronto. Por isso que eu comecei falando que eu não estava trazendo essa palavra hoje cheio de alegria. Eu sabia que não era uma palavra super motivacional, onde você ia dar amém do começo ao fim. Porque isso é uma palavra difícil de dar um aleluia, né? Falar assim, nossa, será que eu estou honrando mesmo a Deus? Eu coloco a minha casa nisso, porque eu falei para vocês de uma semana do que a gente viveu. Mas será que na semana retrasada foi assim? Na semana retrasada, no mês passado? Será que eu tenho feito isso também com Deus? Eu me coloco junto com você nessa. É uma régua que eu tento medir a minha casa diariamente. Diariamente. Porque se a gente se ofende com uma palavra onde Deus quer nos alinhar, me desculpa. Então você prefere flertar com o pecado? Você prefere manter um pecado de estimação? Com uma honra falsificada, cheia de intenções erradas? Porque eu escolho para a gente hoje, que esse não seja o nosso caminho. Porque esse caminho é infrutífero. É um caminho onde a gente não vai ver uma transformação no nosso meio. Ou pior, a gente vai ver uma destruição na nossa vida, na nossa casa. Porque a gente vai estar plantando o tempo todo desonra. Isso é tudo muito forte. Quando eu estava formalizando o texto, o esboço do que a gente ia falar aqui hoje, eu via o quanto isso era pesado de ser dito. Isso doía. Porque as motivações erradas levam a gente a ser um cristão falso. A gente não reflete Jesus se a gente está com um coração sujo, envenenado. Se da nossa boca sai mais fofoca do que palavra de bênção. Se sai mais maldição do que palavras de encorajamento. Se sai mais coisa de ódio do que palavras de amor. O que a gente tem transbordado? Honra ou desonra? Será que a gente está dando legalidade para o inimigo com o estilo de vida que a gente está vivendo? Será que através da forma como a gente tem se portado diariamente como cristãos, pessoas que eram para parecer como Cristo, a gente tem dado mais legalidade para Satanás ou para o Espírito Santo? A gente tem refletido mais uma vida honrosa ou desonrosa? Mas talvez você não é uma pessoa que se encaixa nesses exemplos. Talvez você não é uma pessoa que está sendo motivado de forma tóxica para honrar, para receber algo em troca, ou para honrar pastores ou uma igreja para ser exaltado, para parecer que você está fazendo muito.
Talvez você não é esse público. Glória a Deus por isso. Talvez você é um outro público, no qual tem a dificuldade de honrar porque você já foi muito ferido. Porque você já foi muito ofendido. Porque você já foi tão machucado, seja por amigos, familiares, líderes. Mas você foi tão ferido que você não consegue refletir a honra e o amor da forma como você poderia. E eu te entendo. Eu também já passei por isso. Eu não sei que tipo de trauma você carregou ou carrega, mas deixa eu te falar uma coisa. Independente do legado familiar que você tem, independente dos bastidores de vida que você já viveu, sejam trágicos ou não, em Jesus todas as coisas velhas se passaram e Ele faz novas todas as coisas. Isso é o que a palavra diz sobre nós. Isso é uma promessa de Deus sobre nossas vidas. Quando a gente entende essa realidade, a gente entende que tudo fica para trás. A gente entende que a gente não pode levar essa bagagem para frente, porque isso só vai nos prejudicar e prejudicar as pessoas que a gente convive. Já pensou você ser aquela pessoa que é uma carne de pescoço, que ninguém quer conviver? Você ser aquela pessoa que todo mundo fala mal, que entra no ambiente e o povo vira de costas? Meu Deus! Se você tem um problema, eu falei isso agora com um amigo ali fora. Cara, é tão fácil de a gente resolver as coisas como adulto, né? Como criança a gente chora, a gente se esperneia, dá tanto trabalho, gente. Como adulto é o seguinte: você está com um problema comigo? Não, vem cá, vamos conversar, o que aconteceu? Vamos resolver, não quero que você tenha um problema comigo. Vamos resolver a situação. Não, eu te amo, mas eu não quero você na minha mesa. Por quê? Vamos resolver isso aqui então? Vamos honrar da forma que Deus espera que a gente honre. Não vamos dar essa legalidade para Satanás se ir andar no nosso meio, gerando divisão, gerando uma cultura de desonra. Porque a cultura do reino é uma cultura de honra, onde você ama seu próximo como você ama a si mesmo. Mas assim como a gente estava falando, talvez você não se encaixe nesse pessoal, e você só simplesmente não consegue transbordar uma honra porque você já foi muito ferido um dia. Mas quando a gente entende uma realidade de que os seus traumas, as suas dores, elas podem se tornar em Cristo cicatrizes, a sua vida muda. Você pode ter uma vida totalmente transformada. Assim como fala na palavra, a sua mentalidade pode ser uma nova mentalidade. Deus pode mudar a sua história hoje, se você der liberdade. Eu vejo mesmo que tem pessoas que vivem tanto no passado, em relação a traumas familiares, em relação a traumas ministeriais, que elas não conseguem romper. Elas vivem uma vida boa. Elas vivem uma vida boa, porque elas ainda são pessoas boas, elas semeiam, elas cumprem princípios, mas elas estão vivendo ainda, uma vida limitada, onde Deus tem muito mais. Eu não digo isso de bênção, eu digo espiritualmente. Deus tem muito mais para cada um de nós vivermos. Onde a gente tem limitado os planos de Deus nas nossas vidas? Tem sido no rancor, na falta de perdão, nos traumas não tratados? Eu te peço, reflita nessa noite, porque talvez quando a gente começa a pregar, a gente começa assim: nossa, essa palavra está falando muito comigo. Mas aí começa a ficar meio pesado e a gente: não, misericórdia, o que é isso? Mas se você sentiu alguma coisa dessa palavra e você lembrou de alguma pessoa que talvez você perdoou, você já perdoou, você não tem raiva, você não tem rancor, mas sabe quando é um machucadinho que ainda dói? Sabe aquela feridinha que está ali e se você mexer demais vai incomodar? Deixa eu te falar uma coisa, não está 100% cicatrizado ainda, mas a gente como igreja, a gente está aqui para te ajudar nisso. Nós estamos aqui para ser um hospital para os feridos. Nós estamos aqui para fortalecer um ao outro com o amor de Cristo. Se você é essa pessoa, vamos orar aqui no final. Deixa a gente tentar te ajudar a lidar com isso. Deixa a gente declarar sobre você cura emocional, cura espiritual, cura física, na qual você sai daqui não carregando um fardo que você entrou carregando. Chega de bastidores de uma vida de ofensa, porque isso vai impedir você de conseguir honrar a Deus e as pessoas da forma como você deveria. Principalmente a pessoa que te ofendeu. Eu vou beber uma água, porque nesse momento é o momento que a gente reflete quem ofendeu a gente e a gente não está honrando.
falta, às vezes, no nosso meio, uma revelação e até mesmo um bom senso para a gente entender o quão sério é o perdão. Porque se não fosse sério, quando Jesus estava ensinando nós como orar, através da oração do Pai Nosso, Ele não colocaria lá: perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Engraçado que se eu não terminasse essa frase, todo mundo aqui sabia terminar ela por mim. Mas todo mundo aqui tem vivido ela? Será que, quando a gente está nesse lugar de pedir perdão para Deus, a gente tem também perdoado aqueles que nos têm ofendido da mesma forma? Porque, pelo amor de Deus, é tão fácil que a gente seja ofendido de uma forma que a pessoa nem pensava que ia ofender a gente, seja através de um comentário, seja através de uma atitude ou até mesmo uma falta de atitude, por uma falta de bom senso do momento. E muitas das vezes a gente nem sabe o que a pessoa tinha como intenção, ou o que a pessoa estava passando na cabeça ali naquele momento. A gente não tem se colocado no lugar, mas a ofensa vem, e a gente alimenta, e a gente gera um conflito, e aí em vez de resolver, a gente alimenta aquilo lá com mais gasolina. Isso é honra ou desonra? Isso é uma atitude que Deus espera de nós, e Ele festeja com a gente quando a gente age assim, ou na boa, o inferno se alegra? É muito fácil a gente entender quando é que Deus está feliz com a gente ou não. Começa a refletir sobre essas atitudes. É uma atitude que o céu celebraria com você. É isso, ignora Ele mesmo, trata mal mesmo. Ele te ofendeu, você viu? Você acha que isso vem do Espírito Santo? Um espírito de paz, de amor? Você acha mesmo? Onde a misericórdia de Deus sobre nós se renova a todas as manhãs, mas a nossa não pode se renovar nem todo mês, né? Mas a de Deus tem que se renovar toda manhã. Muito fácil. Muito fácil. A gente precisa entender que a forma como a gente perdoa, a gente será perdoado. Voltando até mesmo para essa questão dos princípios de dízimos e ofertas. Isso é um princípio bíblico. Isso é um direcionamento para nós vivermos como igreja. E colhemos frutos disso. Mas mesmo sendo um mandamento bíblico em relação a gente poder realizar isso, a gente vê o quanto isso é sério. Na palavra de Deus ainda fala: se você tem mágoa do seu irmão, enquanto você está indo ofertar, dizimar, para tudo. Para tudo, não oferte, não dizime. Deixa a sua oferta aí, vai lá e se resolva. Vai lá e libera perdão. Deus nem quer a sua oferta de bom agrado, de um coração alegre, se o seu coração está alegre só com Ele, mas está rancoroso com o seu irmão. Um certo dia, eu escutei a seguinte frase, e ela mudou uma percepção minha sobre isso. Eu escutava uma palavra mais ou menos tão dura quanto essa, de uma ministração. E eu pensava, não tem rancor de ninguém, nada a ver isso. Não é para mim não, deve ser para quem está sentado aqui do lado. Para mim não, estou de boa. Ai Deus, obrigado por não estar levando lapada hoje. Estava lá assim. Aí do nada, o pastor virou e falou assim: se você está no aeroporto e aquela pessoa aparece, você cumprimentaria ela de boa? Já entra por aí. Já entra por aí. Porque quando Deus fala para a gente amar o próximo, eu falo isso aqui com frequência. Não é o próximo amoroso, o próximo delicado, o próximo que te ama. É o próximo. É o próximo. A gente tem amado o próximo, a gente tem honrado o próximo. Difícil de ser amado? A gente tem perdoado do jeito que a gente quer ser perdoado. Você percebe o quão sério é o perdão? Eu vou pedir para o pessoal do louvor subir, para parecer que a gente já está encerrando. Mas antes da gente encerrar oficialmente, eu queria que você realmente refletisse um pouco. Que nesse momento você não se distraia com o seu celular, com as pessoas que estão aqui. Que seja um momento onde você para passar um filtro na sua vida. Existe alguém que você ainda está ofendido? Existe alguma situação na sua vida que não está 100% tratada? Existe algo que você quer sair daqui hoje sem carregar esse peso?
Porque eu não quero que você saia daqui com as intenções erradas de uma honra. Com umas intenções onde a sua motivação é ser reconhecido. Onde as suas motivações é fama, poder, glória para si próprio. Ou melhor, fazer média com um pastor ou com alguém. Que esse não seja o tipo de relacionamento que você esteja cultivando. Não quero que você saia daqui dessa forma. Da mesma maneira que eu não quero que você saia daqui deixando de conseguir honrar, porque você ainda não conseguiu liberar 100% o perdão para aqueles que têm te ofendido. Hoje, quando eu estava finalizando a formatação dessa palavra, eu sentia muito forte que o culto de hoje seria um culto de cura, um culto de libertação. E desde a intercessão a gente tem orado isso. Cura, cura, cura. Às vezes você não precisa de uma cura física aqui hoje, mas você precisa de uma cura emocional. Tem feridas nas suas almas que ainda estão abertas. Tem coisas em nós que ainda precisam de ser tratadas. Às vezes você não tem a melhor relação do mundo com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, com a sua tia, com seu sogro, com a sua sogra, com seu primo, com sua prima. Vou falar todos os parentes para você não achar que é uma indireta para você. Mas às vezes tem algo na sua casa que ainda precisa ser tratado. Tem algo na sua vida que precisa ser tratado. Mas tratado com honra, com zelo. Eu não estou aqui para te expor. Mas se você está na internet acompanhando essa palavra e você sentiu que isso é para você, se prostre diante de Deus nesse momento aí na sua casa. Coloque diante dele qual é a sua ferida. Coloque diante dele qual é a sua ofensa. Dê nome às situações que você tem enfrentado. Mas se você está aqui nessa casa hoje, eu não quero que você saia daqui sentindo tudo isso sem a gente poder orar por você. Se Deus esperasse uma atitude de honra sua hoje, na qual você fala: eu abro mão do meu tempo, eu abro mão da minha vergonha, eu abro mão do meu orgulho, mas eu me prostro diante de Ti, Deus. Cura as minhas feridas. Se eu te fizesse um convite e você fosse essa pessoa que ainda precisa de algo ser tratado na sua alma, para você viver uma honra verdadeira e plena, você viria aqui? Você teria coragem de se prostrar aqui, para a gente orar por você, mas para de uma vez por todas, você viver a plenitude do que Deus tem? Se você está aqui nessa noite, e é essa pessoa, eu quero te encorajar, vem aqui. A gente quer orar pela sua vida. A gente quer declarar sobre você cura, libertação, uma transformação, uma nova etapa para você viver em Deus. Ele tem uma nova fase para você de plenitude, onde você não precisa mais carregar os seus traumas, onde você não precisa mais ter as suas feridas dolorosas como elas estão ainda. Pai, nós oramos e colocamos diante de Ti os nossos corações, as nossas vidas. Onde quer que essa palavra for de alcance hoje, nós queremos que as almas sejam curadas. Nós queremos mesmo, Deus, uma transformação de vida, uma transformação de mentalidade, uma restauração do senso de honra na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. O que a gente tiver feito para impedir o Senhor de fluir de forma plena, através de nós e em nós, que seja moldado, que seja transformado. Nós te damos liberdade nessa noite, Espírito Santo. Toca em nós nesse momento. Traz revelação de onde ainda existe ofensa. Traz revelação nesse momento, Espírito Santo, de onde a nossa honra estava com as intenções incorretas, aonde a nossa honra era uma manipulação, aonde a nossa honra tinha segundas intenções, para que essa honra não seja uma honra falsificada, mas uma honra verdadeira, onde a gente se entrega por inteiro a Ti, Pai. Eu oro por cada um desses lares, eu oro por cada uma dessas casas. Traga a revelação de quem Tu és nessa noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus.